Eu aí, gravando. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quarta-feira de estudos. Nós vamos, antes de começar a parte 1 desse livro que a gente está estudando, que é a Matriz Divina, nós precisamos parar um pouco e respirar para a gente se conectar conosco mesmo, né? E é através da respiração, com os olhos fechados, que a gente consegue essa conexão e a desconexão, né, com o mundo exterior e a conexão com o mundo interior. Através dessa respiração, a gente vai acalmando o nosso coração, acalmando o nosso corpo, a nossa mente. E nos permitindo estar aqui agora, para mais esse momento de estudo. E a gente vai devagar abrir os nossos olhos, se conectando com esse momento, com aqui e agora, para mais essa partilha de hoje. Hoje nós vamos começar a parte 1, Descobrindo a Matriz Divina, o mistério que une todas as coisas. É a mágica. É a magia, né? A magia que une todas as coisas. É isso aí. Eu começo a ler? Pode ser? Pode? Tá. Capítulo 1. O que existe no espaço em volta? Pergunta. O que existe na matriz em volta? O que existe no espaço em volta? Resposta: a matriz divina. A ciência não pode resolver o derradeiro mistério da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que tentamos resolver. Palavras de Max Planck. Quando compreendemos a nossa consciência, compreendemos também o universo. E a separação desaparece. Amit Goswami, físico, palavras deste físico. Existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia, que simplesmente é. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura de nossas falhas, nossas carências e doenças, nossos maiores medos e desejos mais profundos, absolutamente tudo tem início nesse caldo potencial. Por meio dos construtores da realidade, fantasias, expectativas, ponderações, paixões e preces, galvanizamos cada possibilidade na existência. Ao professar as crenças sobre quem somos, o que temos e o que não temos, o que deveríamos ser e o que não deveríamos ser, insuflamos vida nas nossas maiores alegrias, mas também em nossos maiores negros momentos. O princípio para dominar esse lugar de pura energia é ter o conhecimento de que ele existe. Compreender seu funcionamento é usar uma linguagem que seja reconhecível. Como arquitetos da realidade, tudo fica à nossa disposição nesse local onde o mundo começa, o espaço puro da matriz divina. Então, aqui, nesse início, essa introdução aqui, dessa parte 1, a gente vê que
o lugar de pura energia simplesmente é o fato de ser, né? É essa incubadora quântica da realidade, que torna todas as coisas possíveis. Princípio 1. A matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as nossas criações. A última coisa que eu esperava ver em um final de tarde de outubro, ao escalar uma trilha remota em Full Corners, no noroeste do Novo México, era um dos guardiões das tradições americanas nativas, andando em minha direção nesse mesmo caminho. Mas lá estava ele, de pé no topo da pequena rampa que nos separava, na medida em que nossos caminhos convergiam. Não sei bem desde quando ele estava ali. No momento em que o vi, ele aguardava a minha chegada, olhava-me enquanto eu escolhia meu passo entre as pedras soltas da trilha. A luminosidade do fim da tarde ensombrava profundamente a silhueta do corpo do homem. Quando ergui a mão para bloquear a luz do sol dos meus olhos, vislumbrei mechas de seu cabelo comprido até os ombros e soprando pela face. Ele parecia tão surpreso em me ver quanto eu em vê-lo. Protegendo o som com as mãos em puncha em volta da boca, ele gritou: "Olá!" "Olá", respondi. Não esperava encontrar ninguém aqui a esta hora do dia. Aproximando-me, perguntei: "Há quanto tempo você estava me observando?" "Não fazia muito tempo", ele disse. "Vim até aqui para ouvir as vozes dos meus ancestrais, vinda dessas cavernas." Falou enquanto apontava para o lado oposto do cânion. O caminho que estávamos dava voltas em torno de uma série de locais arqueológicos construídos há cerca de 11 séculos por uma tribo misteriosa. Ninguém sabia de onde tinham vindo, nem quem eram eles. Sem evidência alguma da evolução de suas habilidades ao longo do tempo, essas pessoas, chamadas pelos nativos modernos simplesmente de os antigos, apareceram em um momento da história trazendo a mais avançada tecnologia que jamais seria vista na América do Norte durante os 1000 anos seguintes. Dos edifícios de 4 andares e perfeitas câmaras vivas, estruturas cerimoniais arredondadas, subterrâneas, aos amplos sistemas de irrigação e de colheita sofisticados que garantiam o sustento da população, um lugar parecia ter surgido do nada num belo dia. E, de repente, os que o tinham construído foram embora. Simplesmente desapareceram. Os antigos nos deixaram preciosas pistas para nos dizer quem eles eram. Com exceção da arte rupestres nas paredes do cânion, nunca foram encontrados registros históricos sobre o fato. Não existiam locais de cemitérios coletivos, de cremações, nem cenários de guerras passadas. Ainda assim, as provas são visíveis. Centenas de antigas habitações ao longo de uma garganta de 18 quilômetros de comprimento por 2 de largura, no canto remoto de um cânion desolado no noroeste do Novo México. Eu já havia estado nesse lugar outras vezes para caminhar.
imerso na estranha beleza dessa desolação aberta, e para sentir o passado. Nesse entardecer de outubro, tanto o nativo quanto eu havíamos chegado ao meio do deserto no mesmo dia e pela mesma razão. Enquanto trocávamos ideias sobre os segredos que o lugar ainda escondia, meu novo amigo me contou uma história. Posso continuar aqui a história? Pode. Há muitos anos, o mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia. Começou o nativo guardião da sabedoria. Existiam menos pessoas, vivíamos mais perto da terra. As pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo como falar, como as estrelas e os povos do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio, as pessoas eram felizes. Senti alguma coisa muito antiga crescendo dentro de mim, enquanto ouvia ecoando a calma voz do homem pelo arenito das paredes rochosas em volta. De repente, sua voz ficou triste. Então, alguma coisa aconteceu, ele disse. Ninguém realmente sabe por quê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecerem, começaram a se sentir separadas. Separadas da terra, separadas umas das outras e até mesmo de quem as havia criado. Ficaram perdidas, vagando pela vida, sem nenhuma direção ou destino. Nesse estado de segregação, acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui neste mundo, para defender-se das mesmas forças que lhes concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. Logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, em vez de viverem em paz com o mundo que estava dentro deles. Imediatamente, a história que ele contava encontrou ressonância em mim. Enquanto ouvia, eu identificava a descrição perfeita de como procedem os seres humanos hoje em dia. Nossa civilização, sem sombra de dúvida, focaliza mais o mundo em nossa volta do que o nosso mundo interior. Com exceção de poucas culturas isoladas, de alguns remotos bolsões de tradições ainda remanescentes. Gastamos centenas de milhões de dólares todos os anos defendendo-nos de doenças e tentando controlar a natureza. Ao fazermos isso, com toda probabilidade, ficamos ainda mais desgarrados de uma posição de equilíbrio com o mundo natural. O guardião da sabedoria havia conquistado a minha atenção. A questão agora era, para onde ele ia levando tal história? Ainda que eles tenham esquecido quem eram, intimamente, a dádiva de seus ancestrais continuava existindo, ele prosseguiu. Ainda havia uma memória vivendo dentro deles. Durante a noite, dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder da cura corporal, de fazer chover quando necessário e de falar com os ancestrais. Sabiam que, de algum modo, poderiam encontrar uma vez mais seu antigo lugar no mundo natural. Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrarem das internas, para se recordarem quem realmente eram intimamente.
Com o passar do tempo, chegaram até a construir máquinas de curar, fabricar produtos químicos para fertilizar seus plantios e esticar fios para se comunicarem a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam de seus poderes interiores, mais atravancada sua vida ficava com as coisas que eles acreditavam que iam torná-los mais felizes. Enquanto escutava, eu percebi o paralelo inconfundível entre a narração sobre essas pessoas e a nossa civilização de hoje. Nossa civilização ficou impregnada de sentimentos de impotência quanto a nos prestar ajuda ou fazer o mundo melhor. Com bastante frequência, sentimos-nos desamparados ao vermos pessoas queridas aprisionadas aos grilhões da dor ou na dependência dos vícios. Acreditamos não ter para minorar o sofrimento, não ter poder para minorar o sofrimento causado por doenças horríveis, que nenhum ser vivo deveria ser obrigado a enfrentar. Podemos esperar apenas pela paz que resgatará nossos entes queridos e os trará de volta dos campos de batalhas estrangeiros. E também sentimos-nos insignificantes na presença de uma ameaça nuclear crescente, enquanto o mundo cerra fileiras, dividindo-se nas várias crenças religiosas, hereditariedades e fronteiras. Aparentemente, quanto mais desgarrados ficamos de nossas relações naturais com a Terra, com o nosso corpo, uns dos outros e de Deus, mais vazios nos tornamos. Tão vazios assim, empenhamos-nos na luta para preencher nosso vácuo íntimo com coisas. Observando o mundo a partir dessa perspectiva, não posso deixar de pensar sobre o dilema semelhante levado ao cinema pelo filme de ficção científica Contato. O consultor para temas de ciência do presidente dos Estados Unidos, representado pelo ator Matthew McConaughey, é isso mesmo, explora a questão fundamental enfrentada por todas as sociedades tecnológicas. Durante uma entrevista de televisão, ele indaga se nossa sociedade melhorou com os avanços tecnológicos. Teriam eles nos aproximados uns dos outros ou feito com que ficássemos mais separados? A questão acaba não sendo realmente respondida no filme. E um tópico desses poderia, sozinho, ser tema de um livro inteiro. Entretanto, o que o consultor desejava demonstrar era um argumento bastante sólido, quando indagou quanto de nosso poder dissipamos em distrações. Ao sentirmos que videogames, filmes, relacionamentos virtuais online e comunicação que dispensa a voz são necessidades que estão substituindo o contato face a face na vida real. Percebemos sinais de uma sociedade com problemas. A mídia eletrônica e de entretenimento, embora sem dúvida pareçam tornar a vida mais interessante, também podem ser vistas como bandeiras vermelhas que sinalizam perigo e nos dizem como estamos fora da rota de uma vida rica, saudável e significativa. Além disso, quando evitar doenças passa a ser o principal foco de nossa vida, em vez de como viver de maneira saudável, como evitar a guerra em lugar de como cooperar na paz, como criar novas armas e não como viver em um mundo onde os conflitos armados ficaram obsoletos, claramente fizemos a opção do caminho da sobrevivência e nada mais. Dessa maneira, ninguém é verdadeiramente feliz. Ninguém vence realmente. Quando nos encontramos vivendo assim,
A atitude óbvia a tomar, evidentemente, é procurar por outro caminho. Precisamente, essa é a proposta desse livro. E é este o motivo pelo qual compartilho essa história. Como a história termina? Perguntei ao nativo, guardião da sabedoria. As pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem eram? Nesse momento do dia, o sol já tinha desaparecido por trás das escarpas do desfiladeiro, e pela primeira vez eu podia ver melhor com quem estava falando. O homem queimado de sol em minha frente deu um amplo sorriso ao ouvir minha pergunta. Ficou quieto por um instante, depois sussurrou. Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final dessa história. O que você acha? Depois disso, só voltei a vê-lo poucas vezes até hoje. Depois disso, só voltei a vê-lo poucas vezes, em vários locais das regiões e comunidades que ambos amávamos. Entretanto, lembro-me dele muitas vezes até hoje. Enquanto observo como se desdobram os eventos no mundo, lembro-me dessa história e pergunto-me se ainda chegaremos a ver como termina durante nossa vida. Será que o leitor e eu seremos os que vão se lembrar? São muito grandes as implicações da história contada pelo homem do Quênia. A sabedoria convencional da narração é a de que as ferramentas das civilizações passadas, independentemente da idade que tenham, eram, de certa forma, menos adiantadas do que as modernas tecnologias. Ainda que seja verdadeiro o fato de esses povos não contarem com os benefícios da ciência moderna naquela época para ajudá-los com seus problemas, talvez eles tivessem algo ainda melhor. Nas minhas discussões com historiadores e arqueólogos, cujas vidas são baseadas na interpretação do passado, esse tópico geralmente acaba sendo a origem de emoções acaloradas. Eles eram tão adiantados. Onde está a prova de tanta tecnologia? Perguntam os especialistas. Onde estão as torradeiras, os fornos de micro-ondas e os aparelhos de DVD? Acho muito interessante depender tanto das coisas feitas pelos indivíduos, ao se interpretar como uma dada civilização teria se desenvolvido. E dizer do raciocínio que está sob a superfície do que eles fizeram, embora nunca tenhamos nos deparado com uma TV ou câmera digital nos registros arqueológicos do sudoeste americano, ou em nenhum outro lugar, para falar a verdade, tanto quanto eu saiba, a questão é, por quê? Será que ao encontrarmos os restos das civilizações avançadas, como as do Egito, Peru, ou do sudoeste do deserto americano, estaremos realmente nos deparando com remanescentes de uma tecnologia a tal ponto adiantada que dispensava o uso de torradeiras e DVDs? Talvez tivessem superado a necessidade de viver em um mundo exterior desordenado e complexo. Talvez soubessem algo acerca deles mesmos que tenha lhes dado uma tecnologia interna para viver de modo diferente, uma sabedoria que já esquecemos. Tal sabedoria lhes trouxe tudo de que precisavam, até
para sustentar e remediar suas vidas de uma maneira que estamos somente principiando a perceber. Se isso for verdade, talvez não seja necessário buscar nada além da natureza para compreendermos quem somos e qual é verdadeiramente nosso papel nesta vida. É igualmente possível que algumas das nossas profundas e fortalecedoras percepções já estejam confirmadas pelas descobertas misteriosas feitas no mundo dos quanta. Durante o último século, os físicos descobriram que a matéria do nosso corpo e o universo nem sempre seguem a forma limpa e organizada das leis da física, consideradas sagradas durante aproximadamente 300 anos. De fato, na menor de todas as escalas do mundo, as próprias partículas que nos constituem quebram as regras que dizem sermos separados uns dos outros e limitados em nossa existência. No nível das partículas, aparentemente, tudo está interconectado e é infinito. Essas descobertas sugerem que existem algo no interior de cada um de nós que não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço e nem mesmo pela morte. Essas descobertas concluíram que, aparentemente, vivemos em um universo não local, onde tudo está sempre conectado. Jim Hadin, cientista sênior do Instituto of Neuroscience, foi pioneiro na exploração do que significa viver em tal mundo. Conforme sua explicação, a não localidade significa que existem maneiras de mostrar que coisas que parecem estar separadas, de fato, não estão separadas. Em outras palavras, o nós que habita no nosso íntimo não se limita pela pele e pelos de nosso corpo. Não importa como chamemos esse algo misterioso, nós todos o temos, e o nosso se mistura com o dos outros, como parte do campo de energia que banha todas as coisas. Acredita-se que esse campo seja a rede quântica que conecta o universo, o infinitamente microscópico e o molde energético para tudo, desde o corpo ao fortalecimento da paz mundial. Para reconhecer nosso verdadeiro poder, precisamos compreender o que é esse campo e como ele funciona. Se os antigos naquele cânion do norte do Novo México, ou, para falar a verdade, de qualquer outro lugar do mundo, compreendiam como essa esquecida parte do nosso interior funciona, temos uma forte argumentação para honrar a sabedoria dos ancestrais e entronizá-la em algum lugar adequado da nossa época. Será que estamos conectados? Realmente conectados? Eita, esse livro, ele leva a gente a mergulhar. Toda vez que a gente começa uma leitura, a gente nunca fica no raso, né? Esse livro, ele leva a gente a fazer um mergulho, desde o começo da leitura, sempre no mais profundo. O que vocês acharam? Bom, eu estou aqui, assim, eu vou fazendo a leitura e à medida que eu vou ouvindo e acompanhando aqui a leitura, eu vou me colocando
em todas as outras leituras que eu já fiz e em todos os outros movimentos que eu vivenciei e que comprovam isso que está sendo colocado aqui. Então, como eu já tenho uma bagagem de leituras que já estão conectadas com esse conhecimento que está aqui, eu me sinto vivenciando tudo que ele está dizendo aqui. E com muitas coisas acrescentando. Porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente interpreta, cada palavra dessa que está colocada aqui é um mundo de ideias, de percepções que a gente vai tendo. E principalmente na partilha, quando vocês colocam aquilo que vocês estão vendo aqui, eu consigo crescer mais um pouco e compreender de novo, de uma outra maneira, isso que está sendo colocado aqui. E é muito rico, é riquíssimo. Eu não sei se a Juliana já teve alguma experiência, porque quando a gente lê, a gente tem uma noção, a gente consegue, assim, né, imaginar o que as leituras nos trazem. Eu não sei se você, Juliana, já teve essa experiência dessa percepção sensitiva no seu corpo, quando a gente fala de campo, dessa questão dessa energia de campo, essa conexão com a natureza. A Alessandra mora numa chácara, então imagino que ela vivencia essa conexão diária, né, com a natureza. E você já teve alguma experiência nesse sentido, Juliana? Eu parece que sempre andei meio que na contramão, assim, do que as pessoas gostam. Vocês estão me escutando direitinho, então, né? Sim. Do que as pessoas gostam, enfim. Eu gosto de estar na natureza, eu gosto de contemplar, de olhar, e eu vejo o bem que faz para a gente, né? E então, quando eu chego aqui, eu só ando descalço. Eu só ando descalço, porque eu vejo o tanto que me faz bem, né? Que me descarrega, que me tira de mim o que está ruim, né? E a terra dá para mim o que é de bom, né? Então, assim, eu sempre prestei atenção nisso, sempre fui ligada a isso, sempre tive um olhar a mais para a questão, assim, de energia, sabe? De talvez sentir uma energia de uma pessoa, então, assim, e eu vejo o tanto que me faz bem, né? A conexão, né, com a natureza mesmo, assim. Isso aí. Tá. Porque a gente, né, na leitura da semana passada, a gente viu que a gente não precisa de palavras para se conectar. Né? E hoje a gente está vendo que a gente o nós, o meu que está no meu interior, está conectado com todos, né? Nós estamos todos conectados. Sim. Né? Natureza, ser humano, natureza, a gente faz parte de um todo. E através da natureza que a gente consegue, no silêncio, né? Igual esse exemplo dessa história que a gente ouviu agora, ele foi ouvir a voz da sua ancestralidade no silêncio, né? Pelo que eu entendi, que ele estava no alto, né? No topo de um lugar lá e aí para ouvir, né? Buscar as respostas que já estavam dentro dele, porque ele estava sozinho. Então, de onde que viriam essas respostas? É ouvir as vozes e já as respostas nós já sabemos, né? Então, tudo que a gente precisa já está em nós. A gente precisa saber fazer as perguntas certas. Né, Alessandra? Bem dita. Na leitura, né, na história, fala das civilizações, né? De como eles... Não tinha DVD, não tinha micro-ondas, não é? Acho que fala desses eletrodomésticos aqui. E... Espera aí só um pouquinho.
E que aí eu fiz uma viagem no início do ano, e aí nós fomos conhecer uma cidade subterrânea mesmo, sabe? Como que aquelas pessoas viviam ali. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que a gente se distanciou tanto, né? Assim, as pessoas viviam com tão pouco, e era o que elas tinham, né? E a gente distanciou tanto disso, acho que é por isso que tem tanto, sei lá, tanta doença, tanta coisa ruim, né? Eu acho que quanto mais você se volta para dentro de você, se volta para o silêncio, né? Igual ele foi contemplar o silêncio no cânion, quanto mais a gente voltar para dentro da gente, mais respostas, mais fácil fica, né? Ouvir a voz do coração. É. É isso aí. É essa conexão. É ouvir o silêncio, que no ouvir o silêncio que a gente obtém as respostas que a gente precisa. E assim a gente vai caminhando. Eu acho que hoje a gente pode ficar nessa viagem desse cânion com esse. O que você acha aí, Alessandra? Sim, eu acho perfeito. Aí tem muita coisa para a gente refletir, para a gente pensar aqui. E agora eu creio que deu para vocês se lembrarem que eu repito sempre que nós nos esquecemos de quem nós somos. E o nosso objetivo é resgatar esse nosso esquecimento. Onde que ficou? Onde que nós paramos no tempo que nós esquecemos de quem nós somos? E essa caminhada que nós estamos percorrendo, essa jornada que nós estamos fazendo juntas, é para que a gente encontre essas respostas do que ele colocou aqui para nós, né? Será que nós sabemos dar a resposta? Porque ele perguntou para aquele guardião da sabedoria se as pessoas tinham encontrado a resposta. E aí ele disse, né, que nós é que estamos construindo esse final da história, né? Nós é que estamos buscando essas respostas. Então, assim, tem palavras-chave muito profundas aqui, que depois a gente pode voltar e circulando essas palavras-chave. Eu, pelo menos, aqui já risquei a folha de tanta coisa que tem. Mas nós vamos pensando e refletindo aí durante esse semestre. A gente percebe que quanto mais a gente se distancia, mais emburrecido a gente fica, né? Eu vejo que quando você vai estudar civilizações, e esse contato que eu tive lá, assim, gente, como que esse povo, a cidade subterrânea mesmo, que as casas eram, né, um lugar pequeno, assim, e uma era conectada com a outra, debaixo da terra, como é que não faltava ar, né? Então, assim, e hoje a gente tem tudo, mas falta... Deixa eu ver a palavra, nem sei qual que é a palavra. Eu acho que falta... Ainda existe um vazio. Mais ou menos isso, né? Assim... Tem tudo e ainda não está preenchido, né? Ainda falta alguma coisa. Eu acho que quanto mais essa evolução, para mim não é evolução, é uma involução, que você está distanciando demais da origem, né? É isso aí. A matriz divina, a qual fomos criados, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, sim, é a nossa matriz divina. Que aí você vê que você vai conversar com as pessoas sobre um tema desse, assim, a pessoa acha que é uma coisa do outro mundo, né? Assim, não tem a percepção, não tem uma inteligência para ter um diálogo sobre isso, né? Sei lá. Igual eu falei, emburrecimento mesmo. Hoje, se a gente perguntar, com essa informação toda que a gente tem acesso hoje, muitos ainda
com essa tecnologia toda, com essa informatização toda, se a gente perguntar pelo nome dos avós, nome de tios, os jovens de hoje não sabem. Os jovens de hoje não sabem, e nós também, gente da nossa geração, se a gente perguntar pelos avós, se sabia nome, eu falo isso por experiência própria, porque eu perguntei minha mãe, depois que eu comecei a estudar aqui com vocês, eu perguntei, mãe, você sabe o nome dos seus avós? Ela só sabia o apelido, vovô Nezinho. Falei, qual que é o nome do vovô Nezinho? Eu não sei. Vovó Maria e vovô Nezinho. E aí eu fui buscar, falei, mãe, então assim, eu estou estudando e à medida que a gente vai conversando sobre isso com outras pessoas, é aí que a gente vai aprendendo. Que à medida que a gente vai falando, a gente vai ouvindo e vai internalizando todo esse conhecimento. E aí eu busquei a Cristina passou para a gente o aplicativo da árvore genealógica, e aí buscando eu descobri o nome dela, dos avós dela, paternos, maternos, então assim, e eu tive um ganho, porque eu consegui, né, estou buscando as minhas origens, né, porque eu também não sabia. Então, interessante, Melissa, que você falou aí, e eu lembrei que uma pessoa me falou assim há pouco tempo. Eu perguntei para ela, pedi para ela fazer assim, rapidinho uma árvore genealógica para mim, desenhar uma árvore genealógica para mim. Aí ela desenhou a família dela, os descendentes, e colocou colocou só a mãe. Eu sei que ela deixou faltando uns 5 espaços para trás. E aí eu perguntei para ela por que ela não tinha colocado aquelas pessoas ali. Ela falou assim, porque uns foi porque morreram, e outros porque eu nem sei nome, não sei por onde passaram, de onde existe, assim, não sei nada dessas pessoas. E aí é um exemplo para a gente de como a gente não tem noção, às vezes, dos nossos ancestrais, de quem nos deram a vida, né? Como nós chegamos até aqui, e as pessoas acham que se a pessoa morreu, que ela não precisa mais ser lembrada, que passou e acabou e pronto. Com essas histórias como a de hoje, a gente vê que não é bem assim, né? Se hoje a gente tem uma dúvida, a gente não tem que olhar para frente para buscar essas respostas. A gente tem que olhar para trás, dar um passo para trás e buscar nesse silêncio que vem das nossas origens. Porque se nós somos a continuidade de uma história, então o que a gente está vivendo hoje já é sabido anteriormente. É novo para a gente que está vivendo essa experiência. Mas a sabedoria vem de antes de nós. É muito legal. Tá muito bom. Muito. Vocês não leram esse livro, não? É a primeira vez que vocês estão lendo esse livro? Eu, sim. Eu já a segunda vez. Uhum. Legal. Eu estou lendo com vocês, eu já havia lido antes. Uhum. Vamos juntas. Vamos. Vamos então, sim. por hoje a gente dá essa pausa aqui, e aí no próximo encontro... Será que estamos realmente conectados? Nós vamos começar aí. Isso. Eu conheci... Deixe o coração. Pode falar, Ju. Fala. Não, porque no início do capítulo tem a frase do professor Amit Goswami, quando nos compreendemos, compreendemos a nossa consciência, compreendemos também o universo, e a separação desaparece. No congresso da pós-graduação, ano passado, ele estava. Menino, mas ele é um senhor já de bastante idade, mas ele tem uma aura, uma coisa assim, bem leve, sabe?
bem bacana. E Nossa, ele que bom, né? Você conheceu, é, você conhece, já viu? é, parece que o pessoal do instituto onde eu faço a pós-graduação vão lançar um mestrado com ele, sabe? Vamos ver se eu vou animar. É uma Ah, honra, né? Um Hã? homem será É, uma honra, né? Porque um é, homem com tamanha sabedoria, sim, um Senhor além dos tempos dele, né? é, Porque a gente está tendo acesso a essas informações no tempo de hoje. E ele já é um estudioso desse tempo, ó, dessas informações há bastante tempo. Então, assim, é, ele já é uma pessoa, além de vivida, né? é, Ele tem. sábio, né? É sábio, uhum, exatamente. é, Muito bacana. Então, não vamos falar muito para a gente não ficar desanimadas com a próxima continuidade dos nossos estudos. Será que estamos conectados? Realmente conectados? Fica para o próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. beijo. Beijo. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Com Descansa, Deus. Ju. Ah, com certeza, minha filha, tô de boa. Como diz Tá minhas tudo meninas, tranquilo. demais. Então tá Falou. bom. Tchau. Tchau.